Pi, bom ou não? Ó, bem-vindo a esse canal. Se você está procurando ali gestão, tráfego e demandas ali para loja de veículo, você acabou de achar, tá? E o principal erro, que é o tema que eu quero falar para vocês aqui, que estão impedindo vocês de vender cada vez mais carros. O jogo mudou, tá? A dinâmica mudou e vocês têm que entender como que vocês tem que fazer para vender mais carros. Porque não é só tráfego pago, tá? A gente entendeu isso aqui dentro da agência, que só gerar tráfego, só gerar demanda não é o suficiente, porque a maioria das lojas de veículo não tem uma gestão, tem essa dificuldade. Eu vou trazer alguns pontos aqui para que você entenda. E por que, de onde que eu tirei isso, tá? A gente está prestando várias e várias consultorias, efetivamente mostrando ali, entrando na operação e entendendo os principais gargalos, e a gente está implementando processo, implementando ferramentas, treinando o time, não só gerando tráfego pago, porque tráfego pago por si só, se eu gerar demanda e o seu time não conseguir absorver, não vai funcionar. Então aqui eu vou te falar sobre a rotina de alta conversão para loja de veículo, para que você consiga entender basicamente como que você vai implementar isso aqui dentro do seu negócio, dentro da sua loja ali, para que o seu time tenha um melhor número de conversão, tá? Então, basicamente, o que vocês precisam entender? A rotina de alta performance, né, de alta conversão, ela se baseia em alguns pilares, tá? Você precisa ter gestão, saber delegar e saber cobrar, tá? E isso, dentro disso, vem alguns pontos, tanto questão de ferramenta, tanto questão de treinamento, rotina do seu vendedor, que é um grande gargalo, porque a maioria das lojas de veículo, os vendedores ganham comissão, então você tem que sempre estar forçando ele a querer mais, porque vai dependendo do vendedor, ele vai receber ali 3, 4 mil reais e para ele tá tranquilo. Tá, mas para a loja a meta é maior, a meta tem que ser maior. Então, como que a gente pode otimizar isso? Como que a gente vai forçar isso? É o que eu quero ensinar para você nesse canal. Então, eu só te peço, se já vai fazer sentido para você, deixa seu like aí, sua inscrição na confiança. Se não, espera o vídeo e aí a gente troca uma ideia e aí você realmente deixa seu like aí se fez sentido, beleza? Primeira coisa que eu vejo aqui, que vocês têm que entender, é que o dono de loja de veículo, normalmente ele vem de ser um vendedor. E aí ele compra alguns carros e começa a trazer gente ali. Só que, qual que é o problema, tá? O problema é que vocês não fazem a questão da gestão, não delegam, não colocam metas claras e não sabem cobrar essa galera. E isso faz com que o seu lucro ele fique prejudicado em relação a isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que saber que o seu time tem que agir conforme as regras da empresa, não o contrário, tá? Ou seja, tem que ter CRM, vai ter que alimentar o CRM. Tem que ter forma de atendimento, vai ter que cumprir os princípios e os fundamentos da empresa. O método que a empresa tem e o método que a empresa faz. Ou seja, eu vou atender por ligação, vou atender o WhatsApp, vou prosseguir com videochamada. Ah, mas eu sou vendedor há muito tempo e não quero fazer isso, irmão. Então vai para outra empresa, porque aqui a gente vai agir dessa forma. É dessa maneira que tem que fazer. E como que eu crio essa cultura, como que eu passo isso? Através de reuniões. Pedro, mas reunião é chata. Mas essa é a realidade. Como que o seu time operacional vai conseguir entender a sua visão se você não fica constantemente fazendo isso? Primeira coisa, os donos e os gestores, eles têm que ser o principal exemplo disso. Então, palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você quer que faz alguma coisa, você tem que ser o primeiro a alimentar e fazer aquela cultura agir daquela maneira. Ou seja, a reunião ela serve para alinhar expectativas e mostrar o que está acontecendo na gestão, quais os objetivos e qual que é a visão que você quer ali para o seu operacional. Então a gente tem uma reunião geral, tá? Eu sempre falo, a gente tem 2 tipos de reunião. Se você não precisa ser uma reunião todo dia, tá? Mas pelo menos uma vez na semana para quê? Particularmente na segunda, para dar uma visão do objetivo da semana. Ó, a gente está com tantos carros longe da meta, a gente precisa acelerar, a gente precisa consultar ali as leads que chegaram e a gente não entrou em contato para ver se a gente puxa uma venda em cima daquilo ali. O sistema não está sendo alimentado, tralá e tralá e tralá. Então essa reunião de segunda-feira, basicamente, é para você alinhar aquilo que vai ser feito durante a semana e os objetivos que vocês querem alcançar, tá? Então essa reunião é com todo o time e todos os setores. Por quê? Entendam,
Toda empresa tem que estar falando a mesma linguagem. Todo mundo tem que saber basicamente a estrutura do processo. Porque se a empresa não sabe como que vai funcionar, o vendedor, o pré-vendedor vai recepcionar a lead, vai esquentar a lead, vai fazer o agendamento, passar para o vendedor vai vender. Fazendo o vendedor, vai passar do vendedor, passa para quem? Quem que vai fazer a questão da negociação com o banco? Quem que vai adiantar a documentação, o pós-venda? Então isso tem que estar muito bem claro na cabeça de todo mundo, para que todo mundo conheça o processo, quem responde e quem é ali o responsável por cada setor. E isso tem que ser alimentado constantemente. Pedro, mas eu já falei, é igual uma criança, tá? Time de vendas, time operacional tem que estar revisando processos all time. Nossa, meti um inglês aqui, hein? Processos o tempo inteiro. Você tem que estar revisitando. Então essa reunião é justamente para isso, com todo o time, para alinhar diretrizes, tá? Tem que ter uma reunião mensal de fechamento. Ver o que aconteceu no mês, quais as principais dificuldades, se bateu a meta, se não bateu a meta, quais os objetivos para o próximo mês, para desenhar uma estrutura a longo prazo, para que você consiga já começar o próximo mês já com metas claras, objetivos claros e aqueles erros que cometeu esse mês não seja feito no próximo mês. Isso tem que ser feito. Gestão não é simples, tá? Gestão tem que ser feito. E a reunião semanal, que no caso, igual eu falei, a reunião geral ali com todo mundo, e também o one-on-one. O que é o one-on-one? É uma reunião com o responsável ali do setor com a pessoa, com as pessoas de forma individual. E o que tem que ter nessa reunião? Você, gestor aí, você tem que entender que a reunião 1 a 1 é para você dar feedbacks para o seu time. O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, qual que é os erros que ele cometeu, entender qual que é a problemática. Porque como que você é um gestor, como que você é um dono de empresa e não sabe que seu funcionário, seu colaborador está passando por alguma dificuldade e isso está atrapalhando diretamente dentro das vendas. E se ele não está passando dificuldade, ele está insatisfeito com alguma coisa. Se você está insatisfeito com algum desempenho dele, por que você não vai dar feedback para ele para falar, ó, isso aqui está incomodando, isso aqui tá nos distanciando do nosso objetivo. Se você não dá feedback para o seu time, ele não sabe se ele está cometendo algo de errado, ele não sabe que está afetando e ele não sabe que o cargo dele está em risco. Então, fale, converse, tenha isso, essa reunião one on one, eu recomendo ou de 15 dias ou toda semana. Se você não tem processos, até isso se internalizar, toda semana tem que ser feito. Eu recomendo na sexta-feira. Pega tudo aquilo que foi feito na semana e dá aquele feedback. Ó, a gente tá gostando disso, tá proativo, tá gostando, mas eu senti uma falha nisso aqui, aquilo ali deu aquela confusão ali. A gente tem que ver esse ponto aqui, você não tá alimentando o CRM para que eu tenha esse controle. Esse one-on-one é importante. Você tem que cada vez mais sair, não é sair do operacional basicamente. Você vai fazer coisas operacionais. O dono é isso. Tem hora que você tem que pôr a mão na massa. Só que você tem que gerir as pessoas. Entenda, o sonho é do dono. As pessoas têm que comprar e a venda do sonho da empresa tem que ser feita constantemente. E o que a empresa pode fazer para que alimente esse sonho é o diferencial ali e faz todo sentido e faz que o seu time seja engajado. Isso aqui faz com que seu time seja engajado com o objetivo de vender mais e fornecer sonhos e aquela coisa, toda daquela missão, visão e valores da empresa. Beleza? Outro ponto aqui é a geração de demanda. E aqui a gente vai na questão do tráfego pago. Eu posso colocar aqui tráfego pago, tráfego orgânico, e tráfego das plataformas, tá? Quem fica responsável tem que ficar alinhado isso e tem que ficar revisitando isso. Se o tráfego tá bom, se o custo por lead tá interessante, se o valor da conversão tá interessante, se não tá, é o custo, é a lead que tá desqualificada, a conversão que tá baixa, então os vendedores eu tenho que entender o que tá acontecendo, por onde que tá chegando, qual é a melhor plataforma que tá me fornecendo, o banco ali dentro das plataformas dele tá me fornecendo, eu tenho um integrador aqui, mas tá chegando muita lead do Mercado Livre, então tá tendo maior conversão nessas leads daqui. O responsável tem que entender isso,
aplicar isso dentro da empresa e revisitar isso para ver números. Essa é a função ali do gestor comercial, gestor operacional ali, tá? Então, com isso, você vai ter métricas claras, que a gente chama de um número mágico. O número mágico nada mais é para você entender ali, basicamente, como que tá, quantas leads eu tenho que receber para que eu tenha uma venda. E durante essa jornada do cliente, quantas leads eu tenho que receber, quantas leads quentes, quantas são qualificadas, dessas qualificadas do agendamento e compareceu, dessas de negociação, quantas que estão no topo do funil, ali, estão caminhando para o funil, e quantas dessas saiu negociação. E as que não saíram, o porquê que não saiu. Então, quando você tem métricas claras, você consegue identificar onde e dentro do processo que está acontecendo o erro. Senhores, eu vou fazer um vídeo aqui, coloca aqui embaixo aqui nos comentários para falar assim sobre ligação, time comercial, tá? Por quê? Eu garanto para você que você não sabe quantas ligações o seu time comercial faz por dia. Pedro, mas ligação não funciona. Ligação funciona sim. E ainda mais de uma lead que levantou a mão e falou assim, ó, entre em contato comigo porque eu tenho interesse no seu produto. Funciona. A gente não está falando ali de uma pessoa que vai ligar no cold call, na ligação fria. A gente está falando de uma ligação para as pessoas que já sinalizaram que tem alguma interesse. E dessas ligações, mesmo que não saia venda, pode sair alguma indicação. Isso são estratégias que fazem com que você aumente a conversão e o número de carros vendidos, o número de veículos vendidos. A maioria de vocês, das lojas, não tem isso claro. Nas nossas consultorias aqui, a gente está vendo basicamente isso. Não é só gerar tráfego, não é só gerar lead. O seu time comercial ele tem que ter um processo claro. Ele tem que puxar a venda. A venda começa depois do não. Não é a pessoa que chega pronta para comprar. Isso é tirar pedido. Você tem que colocar essa cultura dentro da sua empresa, beleza? Tendo metas claras, você vai ter que também ter um CRM alinhado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre CRM e quais os CRMs ali que eu acho interessante, principalmente num custo-benefício bem baixo. Mas aqui também a gente pode pensar num CRM de algum banco parceiro, alguma plataforma. Tem AutoCerto, tem Web Motors que fornece ali um CRM para que você tenha controle, que vincula ali o WhatsApp e todas as leads que chegam no WhatsApp, você consegue ter o controle. Quantas leads estão chegando, quais plataformas, número de atendimento, tempo de atendimento e tralá e tralá. Tendo essas informações, você consegue entender, peraí, eu tá tendo falha é nesse ponto aqui. Entende? E aí você fala, ó, tá chegando lead desqualificada, porque aumentou o número de leads, mas o número de venda diminuiu. Ou seja, ou é a lead qualificada ou o pré-vendedor que não está conseguindo qualificar. Pedro, mas tem IA que faz atendimento. Senhores, a IA ainda não está num ponto de trabalhar sozinha. E digo mais, se você não tem uma estrutura comercial onde você consegue analisar números, não adianta você colocar IA, você vai achar que conforme o tempo você está gastando dinheiro. Porque se a IA faz um pré-atendimento e o seu vendedor só tira pedido e não faz realmente o trabalho dele de ligar para lead, videochamada, mostrar, puxar, chamar de novo e ver, e mandar foto e não sei o que, cara, não vai ter o número de conversão. Isso é venda. Time comercial forte é isso. Beleza? Tendo o CRM alinhado, você vai ter o seu número mágico. Número mágico, número de leads, número de conversão e analisar os números em cima dessas métricas aqui, beleza? Outro ponto aqui é alinhamento de tarefas. Uma grande dificuldade é o seguinte, tem várias lojas de veículo que tem mais de um dono, mais de um sócio, então juntou um monte de vendedor que comprou o carro e juntou. Se você tá nessa situação, e eu vejo isso, você tem que fazer o seguinte, ó, nós somos vendedores aqui que temos carros e temos vendedores que olham no pátio, mas vamos dividir função. Por quê? Para que o meu time comercial saiba quem vai ser a referência, meu time de relacionamento com o banco saiba quem que vai ser a referência e a gente consiga maximizar nosso tempo e ficar muito bom naquilo. Quem faz tudo o tempo inteiro não consegue dar progressão, fazer com que você fique muito bom naquilo, porque você está tocando de roda e a maioria das lojas de veículos estão tocando de roda, batendo cabeça. Todo mundo faz tudo. Vocês não têm um processo claro. Então, um alinhamento de tarefas nada mais é do que processos claros, ok? Tendo processos claros, você sabe onde que está
tendo a maior falha, tendo a maior dificuldade e consegue dar um ataque para resolução. Beleza? E com isso vem que vocês têm que entender sobre gestão, que vem toda essa questão de tanto de operacional, como de ferramentas, como de números, e faz com que você tenha a coragem e aprenda. Basicamente vocês têm que aprender a delegar e cobrar. Não é delegar e delargar, soltar. Você delega, deixa a pessoa fazer o que ela tem que fazer dentro daquele planejamento, aquele treinamento que você faz, traz os números e começa a cobrar. Ó, você não fez isso, você falhou naquilo, você falou... Isso é gestão. Fazendo isso, você vai potencializar o número de veículos vendidos. Porque você tem números, você coloca o seu time para rodar em cima daquilo que o processo que está estabelecido. Legal, meus queridos? E ali você vai saber analisar e cobrar efetivamente de quem é de direito. Ó, dentro do processo, essa pessoa tinha que fazer. Não, mas não foi ela, não fui eu. Não, mas era você, a sua responsabilidade. Ou então, por que da sua responsabilidade você passou para outra? Agora como é que eu vou... Você entende? Então gestão basicamente é isso, senhores. E quando vocês aplicam isso, vocês potencializam ali os resultados de vocês. Peguem isso aqui e realmente olhem com carinho, porque não é só tráfego pago, tá? Eu quero trazer um conteúdo dentro das consultorias e o que a gente está aplicando aqui com os nossos clientes para te ajudar ali a vender mais veículos, porque realmente a gente viu essa necessidade aqui, a gente está aplicando com os nossos clientes para escalonar. Isso está trazendo muito resultado. Faz um favor para mim, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo para que eu consiga gerar mais conteúdos para vocês e esclarecer as dúvidas de vocês. Eu vou trazer situações práticas que a gente está tendo aqui, porque a gente está tendo muito cliente de veículos dentro da dinâmica de consultoria, e a nossa consultoria ela vem, além de fornecer o tráfego pago, treinamento de time comercial, implementação de CRM, toda essa estruturação interna para que você aumente as suas vendas ali. Não é só tráfego pago, tá? Pedro, eu quero só tráfego pago para minha loja, porque eu... Beleza, a gente vai fazer. Mas a gente sempre vai ter, a gente tá fazendo aulas aqui internas para você ter um portal onde isso aqui vai estar lá. Se você quiser, vai estar gravado, ponto, lá, olha lá e você vai conseguir tirar vários parâmetros. Isso faz com que você potencialize os resultados, porque seu resultado é o resultado aqui da agência, beleza? Se fez sentido para você, espero que tenha feito. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, isso vai ajudar muito aqui para eu saber que isso aqui está fazendo sentido e eu continuar compartilhando esses conhecimentos aqui, trazendo exemplos práticos para que vocês consigam vender mais, beleza? Então, tamo junto, abraço, é só o começo.